Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar equações lineares e equações quadráticas. Os objetivos da aula são definir equação linear e equação quadrática e descrever as soluções das equações lineares e das equações quadráticas. Sendo assim, uma equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade que contém números e um ou mais termos desconhecidos, que nós vamos representar por letras. Por exemplo, são exemplos de equações. Aqui, 6x mais 3 é igual a x menos 1, e essa expressão pode ser interpretada do seguinte modo: 6 vezes qual número mais 3 vai ser igual a este número menos 1. Item B, 9x menos 5y é igual a 8. Vocês estão vendo que nesse primeiro caso, essa equação só possui o termo desconhecido x. Já na segunda, existem dois termos desconhecidos, no caso o x e o y. Item C, x² mais 4 é igual a 3x, também é um exemplo de equação. 2 elevado a x mais 1 é igual a 8. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que o termo desconhecido está no expoente desse número 2. E o item E, raiz de 2x mais 3 igual a 4. E o termo desconhecido está dentro dessa raiz quadrada. Observação: os termos desconhecidos nas equações são chamados de incógnitas ou variáveis. Vamos estudar as equações que possuem somente uma variável. Então, a partir de agora, nós vamos estudar somente as equações que possuem uma variável. Definição: uma solução ou raiz de uma equação é o valor da incógnita que transforma a equação numa sentença matemática verdadeira, ou seja, é o valor do x que você substitui e torna a igualdade válida. O conjunto de todas as soluções de uma equação é chamado de conjunto-solução, e resolver uma equação é encontrar o seu conjunto-solução. Por exemplo, 4 é a solução, ou também chamada de raiz, da equação 2x menos 3 igual a 5. De fato, como é que a gente mostra que 4 é a raiz dessa equação, ou que 4 é a solução dessa equação? Isso significa que, quando eu substituo o valor da incógnita, que no caso aqui é o x, por 4, essa substituição transforma a equação numa sentença matemática verdadeira, ou seja, o que aparece desse lado esquerdo vai ser exatamente o que aparece desse lado direito. E nós comprovamos isso fazendo essa substituição. Então, 2 vezes 4 menos 3 é igual a 8 menos 3, que é exatamente igual ao 5. Também nós podemos mostrar que 4 é a única solução desta equação, ou seja, não existe nenhum outro número que você substitui aqui e o valor dessa expressão é igual a 5. E, portanto, o conjunto solução é formado somente por esse número 4. E nós vamos justificar essa informação aqui nos próximos slides. Então, agora a gente vai falar das equações lineares. Uma equação na variável x, que pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero, com a e b números reais e a diferente de zero, é chamada de equação linear, ou equação do primeiro grau. Então, toda equação que pode ser escrita dessa forma aqui, onde esse número a é um número diferente de zero, é chamada de uma equação linear. Por exemplo, x mais 3 igual a 6x menos 7 é uma equação linear. A princípio, essa equação não está escrita dessa forma, mas nos próximos slides nós vamos ver que
de fato, essa equação aqui é uma equação linear. Letra B, 9x mais 1 igual a zero. Já nesse segundo caso, nós temos que, fazendo um comparativo com essa expressão, o A vale 9 e o B vale 1. Item C, x sobre 4 mais 6 igual a x, também é um exemplo de uma equação linear. E por último, menos 3x igual a 8, também é uma equação linear. Então, desses exemplos aqui, somente esse item B já está escrito dessa forma. Esses outros itens a gente vai discutir daqui a pouco. Observação, não são equações lineares. Aqui, 1 sobre x mais 2 igual a 3, pois nós temos aqui um x no denominador e vocês estão vendo que não acontece nesse caso. Aqui, raiz de x menos 4x igual a 7 também não é uma equação linear, pois o x está dentro dessa raiz aqui. E x² mais 4x igual a 5, porque aqui nós temos um x ao quadrado. Para resolver esse tipo de equação, nós vamos realizar os seguintes passos. Então, toda equação linear pode ser escrita da forma ax mais b igual a zero. Nós vamos somar menos b dos dois lados da igualdade, lembrando que, como nós temos uma igualdade, se tudo que eu fizer desse lado esquerdo eu fizer desse lado direito, a igualdade continua válida. E esse procedimento é justamente o que eu fiz aqui. Então, eu vou somar dos dois lados o menos b. Então, aqui nós temos ax mais b mais menos b, e aqui 0 mais menos b. b menos b dá 0. Então, aqui ax mais 0 é igual a 0 mais menos b é menos b. Então, aqui ax mais 0 é o ax, que é igual a menos b. E, nesse caso, como o a é um número diferente de zero, eu posso dividir toda a expressão do lado esquerdo por a e toda a expressão do lado direito por a, que a igualdade continua válida. Então, aqui nós vamos obter o ax sobre a igual menos b sobre a. Ax sobre a vale x, que é igual a menos b sobre a. Isso significa que as raízes de uma equação linear são da forma menos b sobre a. O mais importante desses cálculos aqui não é memorizar a fórmula das soluções, mas sim entender o procedimento. Além disso, por esses cálculos aqui, nós estamos percebendo que para resolver uma equação linear, a ideia é deixar a variável de um lado da igualdade e tudo que for número tentar passar para o outro lado. E nós concluímos que toda equação linear tem exatamente uma solução que é escrita dessa forma aqui. É claro que nós não precisamos fazer os cálculos exatamente iguais a esses, e a partir de agora nós vamos utilizar a ideia de passar os termos para o outro lado da igualdade. Mas é claro que nós devemos ter uma certa atenção para fazer esse procedimento, pois, recordando, neste caso aqui, eu somei menos b aqui dos dois lados, que é a mesma coisa, né, de esse b aqui estar positivo, eu passar para o outro lado negativo. O a está multiplicando x, né, estava multiplicando x, passei ele dividindo aqui o menos b. Né? Então, a maneira correta de proceder esses cálculos é dessa forma, mas nós vamos dar uma simplificada nesse procedimento, utilizando essa ideia de passar números para o outro lado. Exemplo, resolva as equações lineares. A primeira delas é a equação x mais 3 igual a 6x menos 7, que nós já vimos ela em slides anteriores. Nós vamos resolver essa equação de dois modos.
sendo que a ideia aqui vai ser a mesma de tentar deixar as variáveis de um lado da igualdade e nós vamos tentar passar todos os outros números para o outro lado da igualdade, ou seja, nós vamos tentar isolar a variável x. Nesse primeiro modo, aqui nós temos 6x, vou passar esse 6x para o outro lado. Como ele está positivo, vou passar negativo. Esse menos 7, eu não vou alterar ele, então vou repetir aqui. Agora o 3 está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Então, nós vamos obter x menos 6x igual a menos 7 menos 3. Então, desse lado esquerdo, nós vamos obter aqui o x menos 6x, que é igual a menos 5x. E do lado direito, menos 7 menos 3, que vale menos 10. Como eu quero saber o valor do x, e aqui nós temos o menos 5x, eu preciso que esse termo aqui fique positivo. Então, se tudo que eu fizer de um lado eu fizer do outro, a igualdade se conserva, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Então, menos 5x vezes menos 1 é 5x, menos 10 vezes menos 1 é mais 10, o 5 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, x é dado como 10 dividido por 5, isso significa que o x vale 2. E por esse cálculo aqui, nós conseguimos escrever essa expressão de acordo com a definição de equação linear. Pois, nessa passagem aqui, nós obtemos menos 5x igual a menos 10. O 10 está negativo, passa para o outro lado positivo. Sendo assim, nós iríamos obter o menos 5x mais 10 igual a 0. Isso significa que o a vai valer menos 5 e o b vai valer 10 de acordo com a definição de equação linear. Então, de fato, essa equação aqui é uma equação linear. O segundo modo, nós vamos aplicar a mesma ideia, mas em vez de passar o 6x para esse lado, eu vou passar esse x para esse lado aqui. E o 7 aqui está negativo, vou passar positivo para esse lado. Então, como esse 3 aqui eu não alterei, então conservei. Menos 7 vem para esse lado, mais 7. Aqui nós temos o 6x, o x está positivo, passo negativo. 3 mais 7 é igual a 10, 6x menos x é igual a 5x. Então, nessa passagem aqui, nós obtemos essa mesma expressão, só escrita aqui em ordens diferentes. Então, se 10 é igual a 5x, 5x é igual a 10, que é o que eu escrevi aqui. O 5 está multiplicando o x, vou passar dividindo, e 10 dividido por 5 é igual a 2. Letra B. Para resolver essa equação aqui, esse 1 está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Ou seja, nós vamos obter 9x é igual a menos 1. O 9 está multiplicando, vou passar dividindo. Isso significa que o x é igual a menos 1 sobre 9. Item C, x sobre 4 mais 6 igual a x. Para isso, nós vamos aqui resolver de dois modos diferentes. O primeiro deles é multiplicando toda a equação por 4. Então, como aqui nós temos uma divisão por 4, aqui é x dividido por 4, e se tudo que eu fizer do lado esquerdo eu fizer do lado direito, a igualdade se conserva, eu vou multiplicar toda a equação por 4 para tirar esse 4 aqui do denominador. Então, nós vamos obter x sobre 4 vezes 4, cancela o 4, sobra o x. 6 vezes 4, 24. E, desse lado direito, x vezes 4, 4x. O 4x está positivo, passo para o outro lado negativo, e o 24 está positivo, passo para esse lado negativo. X menos 4x menos 3x
é igual a menos 24. Novamente, aqui nós obtemos um x negativo, eu quero saber o valor dele positivo. Então, vou multiplicar toda a equação por menos 1. Isso significa que 3x é igual a 24. O 3 está multiplicando, vou passar dividindo. E 24 dividido por 3 é igual a 8. Ou seja, 8 é a solução dessa equação linear. O segundo modo de resolução consiste no seguinte. Então, nós queremos resolver essa equação. Vou tentar isolar o x aqui. Então, esse x está positivo, vou passar para esse lado negativo. E o 6 está positivo, passo para esse lado negativo. Esse x aqui é a mesma coisa de x sobre 1. 4 vezes 1 é 4. Agora, eu vou pegar o 4, dividir embaixo e multiplicar em cima. 4 dividido por 4 é 1, vezes x é x. 4 dividido por 1 é 4, vezes x, 4x. Como aqui tem um sinal de menos, aqui também vem o sinal de menos. E assim nós obtemos x menos 4x sobre 4 é igual a menos 6. X menos 4x é menos 3x. Esse 4 aqui está dividindo, vou passar multiplicando o menos 6. Nós vamos obter menos 3x é igual a menos 6 vezes 4, que é menos 24. O x está negativo, vou multiplicar por menos 1, obtendo assim o 3x igual a 24. 3 está multiplicando, passo dividindo. Isso significa que x é igual a 8, como nós já havíamos concluído aqui. Por último, para resolver essa equação linear, menos 3x igual a 8, vou resolvê-la de duas maneiras diferentes. A primeira, nesse caso aqui muita gente confunde, como aqui nós temos um menos 3 multiplicando x, muita gente confunde e passa esse menos 3 para o outro lado mais 3. Mas esse raciocínio está errado, pois o que nós devemos fazer não é inverter o sinal do número, e sim a operação que o número está realizando. Nesse caso aqui nós temos um menos 3 que multiplica x. Então, se menos 3 está multiplicando x, eu vou passar ele dividindo. Ou seja, x é dado como 8 dividido por menos 3, que a gente pode escrever como menos 8 terços. O segundo modo, eu posso multiplicar toda a equação por menos 1. Sendo assim, nós vamos obter o 3x igual a menos 8. Agora o 3 está multiplicando, vou passar dividindo e nós obtemos a mesma solução. Exemplo, existe um número que somado com seu triplo é igual ao dobro desse número somado com 12. Qual é o valor desse número? Então, como nós não sabemos que número é esse, vou chamar ele de x. Logo, pelo enunciado, nós sabemos que x mais 3x é igual a 2x mais 12. Então, nós podemos traduzir essa primeira frase por essa equação. Agora é só isolar o valor de x para encontrar que número é esse. Então, aqui nós temos x mais 3x, que é 4x. 4x é igual a 2x mais 12. Esse 2x está positivo, vou passar para esse lado negativo. 4x menos 2x é igual a 2x, que é igual a 12. 2 está multiplicando, vou passar dividindo. 12 dividido por 2 é igual a 6. Ou seja, esse número aqui é o número 6. Um outro exemplo, um eletricista comprou um rolo de fio com 50 metros de comprimento para realizar 3 ligações. Na primeira ligação, ele utilizou 18,7 metros do fio. Na terceira ligação, utilizou 2/3 do comprimento de fio que havia utilizado para a segunda ligação, restando ainda 2,3 metros de fio no rolo. Qual foi o comprimento em metros de fio utilizado na terceira ligação? Então, vocês estão vendo que a terceira ligação foi informado em relação ao comprimento da segunda ligação.
Então, o que nós vamos fazer nesse caso é chamar o comprimento de fio utilizado na segunda ligação por x. Logo, se eu somar aqui a quantidade de fios na primeira ligação, na segunda e na terceira, nós obtemos o total. Então, a primeira ligação foi utilizado 18,7. Então, 18,7 mais o tanto que foi utilizado na segunda ligação, que é o que eu estou chamando de x, mais o utilizado na terceira ligação, que foi 2/3 de x. Então, 2/3 de x, mas restaram 2,3 metros. Então, aqui, o tanto que gastou na primeira, mais na segunda, mais na terceira, mais o que sobrou, é igual ao total. Agora é só resolver a equação. Então, desse lado esquerdo da igualdade, nós temos aqui o 18,7 mais 2,3, que resulta em 21, restando x, mais 2/3 vezes x, que é igual a 50. Aqui o 21 está somando, vou passar para o outro lado subtraindo, 50 menos 21 é 29, e desse lado esquerdo da igualdade, restou aqui o x mais 2/3 de x. Então aqui ficou faltando escrever um x mais o 2/3 de x. Agora nós devemos calcular desse lado esquerdo essa soma, né? Então aqui eu vou tirar o mínimo. Essa expressão pode ser escrita como 2x sobre 3. Aqui nós temos esse x, e esse x nós podemos pensar como um x sobre 1. 1 vezes 3 é 3. Agora eu vou dividir aqui o 3 pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. 3 dividido por 1 é 3, vezes x, 3x. 3 dividido por 3 é 1, vezes 2x, 2x. Aqui em cima, no numerador, nós vamos obter 3x mais 2x, que é 5x, e no denominador, o 3. Isso significa que 5x sobre 3 é igual a 29. O 3 está dividindo, vou passar multiplicando 29, então 5x é igual a 29 vezes 3, que é 87. O 5 está multiplicando o x, vou passar dividindo 87. Então, x é igual a 87 dividido por 5, que é 17,4. Ou seja, o comprimento de fio utilizado na segunda ligação foi de 17,4. Mas a questão pede para calcular o comprimento em metros de fio utilizado na terceira ligação, sendo que na terceira ligação foi utilizado 2/3 de x. Ou seja, nós devemos calcular o 2/3 de x. X é 17,4, então fazendo essa substituição, basta agora pegar o 2, multiplicar pelo 17,4 e o resultado dividir por 3, obtendo assim o 11,6. Agora nós vamos começar a falar das equações quadráticas. Definição: uma equação na variável x que pode ser escrita dessa forma, com a, b e c números reais e a diferente de zero, é chamada de equação quadrática ou de equação do segundo grau. Exemplo: são exemplos de equações quadráticas. Letra A: x² igual a 16. Essa primeira equação, a princípio, não está escrito dessa forma, mas para a gente conseguir identificar o valor do a, b e c nessa equação, nós devemos escrever ela igual a zero. Então, esse 16 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, nós vamos obter x² menos 16, isso significa que o a vale 1. O b, que é o termo que acompanha x, como aqui não tem esse termo, o b vale 0 e o c vai valer menos 16. Item B: 6x mais x² mais 9 igual a 0.
também é uma equação quadrática, e nesse caso o a é o termo que acompanha o x², no caso é 1, o b vale 6 e o c vale 9. Item C, o a vale 1, o b vale menos 1 e o c vale menos 6. Né? Então, para identificar o a, o b e o c, nós devemos ter igual a 0. Então, o 6 aqui está positivo, tem que passar para o outro lado negativo. Item D, menos x² mais 4x igual a 0, também é uma equação quadrática, onde o a vale menos 1, o b vale 4 e o c vale 0. E por último, aqui o a vale 5, o b vale 0 e o c vale 20. Observação, não são equações quadráticas, né? Então aqui é quadráticas. 1 sobre x² mais 2 igual a 3, pois esse x² está no denominador e isso não acontece nessa expressão aqui da definição. E também aqui o x ao cubo menos 4x² menos x igual a 0. Então, apesar de ter esse termo x², essa expressão não é uma equação quadrática, pois aparece esse x ao cubo. A resolução das equações quadráticas é dada pela fórmula de Bhaskara, que é essa aqui. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, toda equação quadrática pode ser resolvida utilizando a fórmula de Bhaskara, e é importante nós sabermos identificar o valor do a, do b e do c na equação quadrática para fazer essas substituições aqui. Em alguns casos, não é necessário utilizar essa fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes das equações quadráticas. Em alguns casos, as equações são mais simples. Mas, como foi informado aqui, toda equação pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara. Exemplo, resolva as equações quadráticas. Letra A, x² igual a 16. Nós vamos resolver essa equação de duas formas diferentes. A primeira é utilizando a fórmula de Bhaskara e o segundo modo aqui é sem utilizar a fórmula de Bhaskara. É importante deixar claro que essa fórmula de Bhaskara só pode ser aplicada nas equações iguais a zero. Né? Então, aqui, como nós não temos um igual a zero, nós devemos passar esse 16 para esse lado, para aí sim identificar o valor do A, do B e do C. Então, o 16 está positivo, passo negativo. Daqui eu posso concluir que o A vale 1, o B vale 0, pois aqui não tem nenhuma expressão x, e o C vale menos 16. Então, calculando o valor de delta, delta é igual a b ao quadrado, o b vale 0, menos 4 que multiplica a, que vale 1, que multiplica c, que é menos 16. Então, 0 ao quadrado é 0, menos vezes mais vezes menos é mais, e 4 vezes 1 é 4, vezes 16, 64. Isso significa que o delta vale 64. Agora, vamos fazer a substituição nessa expressão aqui. Então, menos b, no caso, menos 0, mais ou menos raiz de delta, que é 64, dividido por 2 vezes a, e o a vale 1. Nós não precisamos escrever esse menos 0, pois não faz diferença. Mais ou menos raiz de 64, que vale 8, sobre 2 vezes 1, que vale 2. Como aqui tem o mais ou menos 8, nós vamos determinar duas raízes, que é o x1 e o x2. O x1 eu vou considerar o sinal de mais, e o x2 eu vou considerar o sinal de menos. Então, x1 é igual a 8 sobre 2, que é 4, e o x2 é o menos 8 sobre 2, que vale menos 4. Ou seja, x igual a 4 e x igual a menos 4
são as raízes dessa equação. De fato, pois 4 ao quadrado é 16 e menos 4 ao quadrado também é igual a 16. O segundo modo de resolução é bem mais simples, pois nesse caso aqui o b vale zero. Sempre quando o b vale zero, nós isolamos aqui o x, né? Ou seja, x² é igual a 16. Sempre quando o b é igual a zero, nós podemos prosseguir com esse raciocínio. Nós isolamos aqui o x², então x² é igual a 16. Agora, como esse 2 está no expoente do x, eu vou passar ele como uma raiz. E nós sabemos que a raiz de 16 vale 4. Mas nesse caso aqui, nós estamos querendo saber que número ao quadrado vale 16. Nós sabemos que 4 ao quadrado é 16 e, além disso, o menos 4 ao quadrado também é igual a 16. Por isso que aqui eu escrevi que x é igual a mais ou menos raiz de 16 e a raiz de 16 é 4. Item B, 6x mais x² mais 9 igual a zero. Nesse caso aqui, nós também vamos resolver essa equação de duas formas diferentes. O primeiro modo é utilizando a fórmula de Bhaskara, identificando aqui o valor do A e do B e C. O A vale 1, o B vale 6 e o C vale 9. Calculando o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 1 vezes 9 é menos 36. 36 menos 36 é igual a zero. Fazendo a substituição nessa expressão, nós obtemos o menos 6, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, então raiz de zero, dividido por 2 vezes a, no caso 2 vezes 1. Raiz de zero é zero, então esse termo aqui vai zerar, restando o menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Ou seja, nós encontramos aqui que x é igual a menos 3. Então, nesse caso, vocês estão vendo que essa equação quadrática possui somente uma solução. No caso, x igual a menos 3. O segundo modo é mais simples, pois nesse caso aqui, nós conseguimos identificar que desse lado esquerdo, nós temos um produto notável. Essa expressão pode ser escrita como x mais 3 elevado ao quadrado, e se esse número elevado ao quadrado é igual a zero, esse número aqui só pode ser igual a zero. Ou seja, o x mais 3 só pode ser igual a zero, o 3 está positivo, passa para o outro lado negativo. Isso implica que o x é igual a menos 3, como nós já havíamos determinado anteriormente. Exemplo C, x² menos x igual a 6. Então, vamos aplicar aqui a fórmula de Bhaskara. O 6 aqui está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Então, x² menos x menos 6 igual a zero. Agora eu já consigo identificar o valor do A, do B e do C. O A vale 1, o B menos 1 e o C menos 6. Agora, aplicando a fórmula de Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 1 ao quadrado é igual a 1, menos vezes mais é menos, vezes menos é mais, 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24, e 1 mais 24 é 25. Então, x é igual a menos b, então menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 25, dividido por 2 vezes a, o a vale 1. Então, 2 vezes 1. Menos 1 é mais 1, mais ou menos raiz de 25, que vale 5, dividido por 2. Então, x1 eu considero o sinal de mais, 1 mais 5 é 6, dividido por 2 é 3, e o x2 o sinal de menos. 1 menos 5, menos 4, dividido por 2, menos 2.
Item D, nesse caso aqui nós vamos resolver de duas formas diferentes, pois aqui o C vale zero. Quando C vale zero, existe uma maneira mais fácil de resolver a equação sem precisar a fórmula de Bhaskara. Então, utilizando Bhaskara, nesse caso o A vale menos 1, o B vale 4 e aqui o C vale zero. Aplicando a fórmula de Bhaskara, delta vai ser B ao quadrado, então 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que vale zero. Então, essa parte aqui vai zerar, restando somente o 4 ao quadrado, que é 16. Então, x é igual a menos b, então, menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 16, dividido por 2 vezes a. Nesse caso, o a é menos 1, então 2 vezes menos 1. Então, menos 4, mais ou menos 4, dividido por menos 2. x1 vai ficar menos 4 mais 4, que é 0, dividido por menos 2, que é 0. E o x2, menos 4, menos 8, dividido por menos 2. Menos dividido por menos é mais. E 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, as raízes são x igual a 0 e x igual a 4. No segundo modo, vocês estão vendo que nessa expressão aqui, o x é um fator comum aqui e o x também é um fator comum aqui. Então, eu posso fatorar a expressão aqui do lado esquerdo da igualdade, onde o x é um fator comum. Então, vou escrever aqui o x como um fator comum. Se aqui eu já tenho o x, para chegar no menos x², falta eu escrever o menos x. E para chegar no 4x, falta o 4. Então, para a gente verificar se os cálculos estão corretos, eu faço essa multiplicação aqui e nós temos que obter justamente isso aqui. Agora, se x vezes esse número aqui é igual a zero, então ou esse número é zero, ou x é zero, ou esse número aqui vale zero. Sendo assim, x é igual a zero, ou o x aqui está negativo, passa para o outro lado positivo. Ou seja, x é igual a 4. Sendo assim, nós obtemos as mesmas raízes que nós obtemos utilizando aqui a fórmula de Bhaskara. Para resolver essa letra E, nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, 5x² mais 20 igual a zero. Aqui, nós já conseguimos identificar o valor do A, do B e do C. O delta vai ser dado como b ao quadrado, que é 0 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 5, vezes c, que é 20. Então, 0 ao quadrado é 0, menos vezes mais é menos, 4 vezes 5 é 20, vezes 20 é 400. Isso significa que o x vai ser dado como menos b, então menos 0, que é 0, mais ou menos raiz de delta, que é menos 400, dividido por 2 vezes o a, então 2 vezes 5. Mas nós sabemos que não existe raiz quadrada real de números negativos, ou seja, essa raiz aqui não existe, ou seja, essa equação aqui não possui solução. E só da gente olhar ela aqui já dava para a gente afirmar isso, pois como aqui x está sendo elevado ao quadrado, esse número aqui vai ser sempre um número maior ou igual a zero. E 5 vezes esse número continua sendo um número maior ou igual a zero, mais 20 resulta em um número maior do que zero. Como é que essa expressão aqui vai ser sempre um número maior do que zero? E eu quero achar os números que essa conta dê igual a zero, né? Então, é impossível determinar esse valor de x, pois essa conta aqui sempre vai ser um número maior do que zero. Agora, vamos fazer um exemplo de uma aplicação. Então, um azulejista usou 2.000 azulejos quadrados e iguais para revestir 45 metros quadrados de parede. Qual é a medida do lado de cada azulejo? Então, nós sabemos inicialmente que os azulejos são quadrados. Então,
nós vamos chamar a medida do lado desse quadrado de x. Além disso, nós sabemos que foram utilizados 2.000 azulejos para revestir 45 metros quadrados de parede. Isso significa que 2.000 vezes a área do azulejo é igual a 45. Portanto, 2.000 vezes x², que é a área do azulejo, pois cada azulejo é um quadrado e a área do quadrado é lado ao quadrado. 2.000 x² é igual a 45. O 2.000 está multiplicando, vou passar dividindo. x² é igual a 45 dividido por 2.000, simplificando em cima e embaixo por 5. Nós chegamos em 9 sobre 400. Então, se x² é igual a 9 sobre 400, x a princípio, como nós já vimos em slides anteriores, é igual a mais ou menos raiz de 9 sobre 400. Mas como o x aqui é a medida do lado de um quadrado e o lado é sempre um número positivo, nós estamos excluindo a possibilidade do x ser um número negativo. Então, x é dado pela raiz de 9 sobre 400, que é a raiz de 9, que é 3, dividido pela raiz de 400, que é 20. Então, x é igual a 3 sobre 20, e 3 dividido por 20 é 0,15. Portanto, a medida do lado de cada azulejo é 0,15 metros. Observação: a quantidade de raízes de uma equação quadrática depende do valor obtido para delta, que é dado por b² menos 4ac, chamado de discriminante. Nós vimos exemplos que a equação quadrática possui duas soluções distintas, uma solução ou não possui solução. O que essa observação nos diz é que o número de soluções depende do valor do delta. Se o delta for negativo, a equação quadrática não admite raiz real. Se o delta for igual a zero, a equação admite duas raízes reais e iguais, ou apenas uma raiz real de multiplicidade 2. Se o delta é maior que zero, a equação quadrática admite duas raízes reais e distintas. Outra observação importante é: sendo x1 e x2 as raízes de uma equação quadrática, em que a é diferente de zero, nós temos que a soma das duas raízes é dada por menos b sobre a, e o produto das duas raízes é dada por c sobre a. Nós podemos utilizar esses resultados para determinar mais facilmente as raízes de uma equação quadrática. Por exemplo, nós temos essa equação quadrática dada por x² menos x menos 12 igual a zero. Vamos aplicar essas fórmulas para determinar x1 e x2 sem precisar utilizar a fórmula de Bhaskara. Nós sabemos que a soma das duas raízes é dada por menos b sobre a. Nesse caso, o b vale menos 1 e o a vale 1. Então, x1 mais x2 é igual a menos b, que é menos 1, dividido por a. Então, menos 1 é mais 1, dividido por 1 vale 1. E o produto é c sobre a. Então, c é menos 12, dividido por a, que é 1. O resultado é menos 12. Agora, nós devemos ter o seguinte raciocínio. Dois números somados resultam em 1, e esses mesmos números multiplicados resultam em menos 12. Começando da multiplicação aqui, é sempre mais fácil. Para a multiplicação ser igual a 12, nós temos as possibilidades do 12, o 1, o 6, o 2 e o 4 e 3. Mas, de acordo aqui com a fórmula da soma das duas raízes, a soma tem que ser igual a 1. Então, nós vamos considerar o 4 e o 3. Mas como a soma tem que dar positivo e o produto negativo, um dos dois números tem que ser negativo para o produto dar negativo, mas a soma é positiva. Então, esses dois números só podem ser o 4 e o menos 3. Então,
sem fazer a fórmula de Bhaskara aqui, nós encontramos que a soma das raízes vale 1 e o produto vale menos 12, ou seja, as raízes só podem ser 4 e menos 3. Exemplo, os números reais não nulos P e Q são tais que essa equação tem raízes delta e 1 menos delta, sendo que delta denota o discriminante dessa equação. O exercício está pedindo para determinar o valor desse número Q. Então, nós temos essa equação quadrática, P e Q são números diferentes de zero, e foi informado que as duas raízes dessa equação quadrática são justamente delta e 1 menos delta. Sendo assim, nós devemos calcular o valor do Q. Como as raízes são delta e 1 menos delta, nós sabemos que a soma das duas raízes é dada por menos b sobre a. Então, delta mais 1 menos delta é dado por menos b sobre a, onde o b aqui vale p. Então, delta mais 1 menos delta é igual a menos p sobre 1. O a vale 1. E menos p sobre 1 é igual a menos p. Delta mais 1 menos delta, esse menos delta com esse mais delta é zero. Então, desse lado esquerdo eu obtenho o 1 e do lado direito aqui nós tínhamos o menos p. Multiplicando os dois lados por menos 1, nós chegamos que o p vale menos 1. Então, já encontrei o valor de p, vou substituir o valor dele aqui. Então, a equação vai ficar x² menos x mais q igual a zero. Assim, delta pode ser calculado como b² menos 4ac. O b é justamente o valor do p que a gente acabou de encontrar. Então, delta vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que vale q. Então, delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1 menos q, menos 4q. Ou seja, delta é igual a 1 menos 4q. Mas nós sabemos que 1 menos delta vai ser raiz. Então, 1 menos delta vai ser igual a 1 menos 4q. Sempre que tem um menos antes do parênteses, nós trocamos o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Então, aqui vai ficar 1 menos 1 mais 4q. 1 menos 1 é 0, resulta somente no 4q. E como 1 menos delta, pelo enunciado, é raiz dessa equação, se eu substituir o 1 menos delta, que resultou no 4q, no valor do x, o resultado aqui vale 0. E é isso que a gente vai fazer. Então, 4q ao quadrado menos 4q, pois o p é menos 1, mais q é igual a 0. 4q ao quadrado é 4 ao quadrado, que é 16. Q ao quadrado, que é o quadrado. Menos 1 vezes 4q é menos 4q, mais q igual a 0. Então, desse lado esquerdo aqui, nós vamos obter menos 4q mais q, menos 3q. Mas aqui ainda tinha o 16q ao quadrado. Lembrando que essas duas expressões nós não podemos fazer nada, né? Então, igual a 0. Agora, tem um q aqui, tem um q aqui, posso colocar ele em evidência. Então, essa expressão pode ser escrita como q que multiplica o 16q menos 3, pois, como aqui nós já temos um q, que é um fator comum, q vezes que número resulta em 16q ao quadrado. No caso, é o 16q. E se aqui já tem o q, para chegar no menos 3q, basta o menos 3. Então, q vezes 16q menos 3 igual a 0, mas, pelo enunciado, q é um número não nulo. Mas como q vezes esse número aqui resulta em 0, só resta esse número aqui ser igual a 0. Então, 16q menos 3 é igual a 0. O 3 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, 16q é igual a 3. O 16 está multiplicando, passo dividindo.
portanto, Q é igual a 3 sobre 16. Com isso, a gente responde a questão e finaliza a aula sobre equações.